Olá, alunos do quarto ano de História. Sou sua professora de Geografia e hoje iremos para a nossa segunda aula da nossa segunda unidade, Brasil, períodos históricos. Para chegarmos ao que hoje somos, muitos fatos aconteceram. Tornamo-nos uma grande nação, com uma pluralidade de cultura imensa e com uma grande mistura de povos. O período que vai entre 1500 a 1534 são os primeiros anos de domínio português, pode se chamar de período pré-colonial. Os portugueses, envolvidos com o comércio asiático, não tinham gente suficiente para iniciar o domínio efetivo do Brasil. E todos os contatos eram feitos nas costas, negociando com os índios e extração de pau-brasil. Várias expedições mapeavam as costas brasileiras e, eventualmente, eram estabelecidas feitorias, que são fortes que guardavam o território português de invasões francesas. Nessa época, foi muito importante a expedição comandada por Martins Afonso de Souza, que em 1532 fundou a primeira vila brasileira, São Vicente, e logo depois fundou a vila de Santo André, ambas no atual estado de São Paulo. Esse português trouxe para o Brasil as primeiras mudas da cana-de-açúcar e o seu cultivo desenvolveu-se em toda a faixa do litoral. Durante muitos anos, houve uma grande disputa com os franceses, mas após várias lutas, os portugueses conseguiram expulsá-los. O período colonial é caracterizado pelas lutas entre brancos e índios e pelo processo de escravização dos africanos, que foram trazidos para a lavoura de cana-de-açúcar. A valorização da produção açucareira aumentava a procura por escravos, pois por volta do século XVI, o açúcar era considerado artigo de luxo na Europa e vendido por grama nas farmácias botânicas. A cultura da cana-de-açúcar foi responsável pelo povoamento do litoral brasileiro e pela fixação dos colonos na terra. No período colonial, muitas cidades foram fundadas, crescendo posteriormente graças à compra e à venda da produção local. Desses recursos, os principais foram a cana-de-açúcar, a criação de gado, o ouro e o café. O período colonial foi o mais extenso da nossa história e foi nele que muitas revoltas aconteceram pela insatisfação fruto do domínio português e de cobrança de impostos. Nesse período, o povo brasileiro foi miscigenando-se, ou seja, misturando-se as raças. Foi no Brasil colônia que se deu a mestiçagem brasileira. Período imperial. Com a chegada de Dom João e a corte portuguesa
em 1808, iniciaram-se várias mudanças políticas e administrativas no Brasil. Essas mudanças culminaram com a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, ao de Portugal e Algarves. Nesse período, destacam-se as criações do Arquivo Militar, da Imprensa Régia, do Banco do Brasil, da Fábrica de Pólvora e do Jardim Botânico, e também as instalações das escolas médicas, do Museu e da Biblioteca Reais, da Academia Militar, da Academia de Belas Artes, entre outros. No período imperial, que foi um período relativamente curto, entre 1822 e 1889, fatos marcantes aconteceram em nossa monarquia, regime de governo em que o poder é exercido por reis e imperadores, tais como a independência do Brasil, em 1822, e a Lei Áurea, que livrou os escravos do cativeiro, em 1888. Após a independência, foram criadas as províncias, ou seja, divisões de terra que eram colocadas sob a autoridade de um delegado de poder central. O monarca exercia o poder central com o título de imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. O período republicano, ele deu-se início em 1889, quando as Forças Armadas, comandadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca, derrubaram a monarquia. O imperador do Brasil, Dom Pedro II, e toda a família real foram obrigados a deixar o Brasil nesta época. Com isto, crianças, terminamos a nossa segunda aula de História da Unidade. Façam o exercício da página 34 e 35 do livro e vá para o livro mais reforço. Lá também tem conteúdo para ser respondido. Façam as atividades relacionadas ao assunto. Bons estudos para todos e até a próxima aula.